Hoje eu vou conversar aqui principalmente com aquelas pessoas que se dizem fãs. E o papo vai ser sério. Por quê? Porque eu vou dar justamente algumas justificativas do porquê que o fã, e quem não é fã também, deve ir ao cinema para assistir a adaptação dos Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Olha, existem razões, inclusive psicológicas, para poder assistir. E eu vou explicar aqui para vocês. E a gente vai questionar aqui o que é fã. Por que as pessoas, algumas delas, estão reclamando, tá? Mas antes eu peço encarecidamente para você, deixe o like serotonínico. Isso fortalece o canal e faz a gente atingir mais pessoas, tá? Outra coisa, comenta aí embaixo, você gosta de Cavaleiros do Zodíaco? Você assistiu? Faz parte da sua infância, você assistiu esse desenho quando passou, esse anime quando passou na manchete? Você já leu o mangá? Assistiu alguma coisa sobre Cavaleiros do Zodíaco? Deixa aí. É muito interessante porque fala inclusive de mitologia grega. Então acho que é interessante. E várias outras mitologias, inclusive nórdica. Mas isso é um papo para outro vídeo. Então comenta embaixo e compartilha. Principalmente se você tem um amigo que é fã de Cavaleiros do Zodíaco e falou que não gostou do filme. Ou então que não vai assistir o filme porque não tem nada a ver com o desenho que passou na manchete, ou vice-versa, qualquer outro motivo. Esse vídeo tem que chegar a essa pessoa para entender os motivos que ela deve ir assistir. Bom, primeiro, antes de começar o assunto, que eu vou colocar alguns spoilers aqui, mas vão ser spoilers leves, tá? Se bem que quem assiste Cavaleiros do Zodíaco, nada é spoiler, tá? Eu tenho que comentar alguma coisa aqui sobre o que é ser fã. As pessoas se dizem hoje fãs de alguma coisa, mas não acham bizarro e não gostam e criticam tudo o que é diferente ou que possa ser um pouco diferente da obra original. Para começar, isso não é fã, isso é fanático, isso é fanatismo, não é um fã. O fã mesmo é aquele que consome tudo o que vem da obra original, não necessariamente sendo ser, essa redundância mesmo que eu falei, ser igualzinho à obra original. Olha, você ir ao cinema esperando assistir a mesma coisa que você viu nos anos 90 pela Rede Manchete é um pouco demodê demais. Já começa por aí, tá? Outra coisa, esperar que a adaptação siga fielmente todos os traços de desenho ou de armadura, no caso, porque eles usam armaduras para defender a deusa Atena. Outra coisa, eles falam que estão mudando muito. Para começo de conversa, para quem é fã de Cavaleiros do Zodíaco, conhece de quem que é a obra, Masami Kurumada. Esse cara é hoje tratado como se fosse uma genialidade da era do mangá e do anime. Por quê? Porque suas histórias são histórias com um contexto de ligação entre famílias e amigos que hoje alguns desenhos não conseguem fazer nem por reza brava. E olha que nós estamos numa era onde cheio de mimimi. Outra coisa que é muito importante colocar, antes mesmo das pessoas falar de empoderamento feminino e tudo mais, ele já colocava Amazonas como sendo mulheres que seriam Amazonas, seriam os cavaleiros, né? Que são defensoras de Atena, com um poder incrível. E olha, outra coisa, antes mesmo de falar sobre também gênero e tudo mais, um dos cavaleiros mais importantes e mais, vamos falar assim, presentes, de mais importância, é andrógeno e se chama Shun. E que não foi, pelo que parece, e tem um spoiler muito interessante, um easter egg que apareceu nesse filme, que você tem que assistir por causa disso, que o Shun vai continuar sendo Shun. Aquele homem que tem sentimentos, que você não sabe interpretar direito quais são as preferências
sexuais dele, mas que você acaba assim se familiarizando muito com o personagem. Só pelo motivo de ser fã e de você estar vivo. Se você passou daquela época, se você era criança, não sei se você era criança, se você era adolescente. Na minha época eu já era adolescente já. Só por você estar vivo e presenciar uma obra que você viu nos desenhos e que mexeu com a sua infância no cinema com atores de verdade, já é um motivo muito grande para você retornar ao cinema e assistir o filme. Só esse motivo já cobre qualquer outro para o fã de verdade. Porque se você não vai ao cinema, porque você está indo por opinião de outras pessoas. E olha, eu respeito muito o Eduardo Miranda, que é considerado o pai dos animes no Brasil, porque ele trouxe Cavaleiro do Zodíaco para o Brasil. Respeito muito, mas na crítica que ele fez, eu acho que ele não levou isso em consideração ao fã. Ele até falou que foi um desrespeito e tudo mais. Eu sempre vejo as críticas dele. Para mim é um excelente crítico de cinema, um excelente crítico de mídia. Mas para o fã, eu acho que ali ele pegou um pouco pesado. Eu acho que dali eu até entendo ele, porque ele tem aquele apreço pela obra, por ele trazer aquela obra numa época onde que ele não sabia se ia dar certo e deu muito certo. Era uma obra muito difícil de entender, somente para quem é pai de criança, porque quem é pai, sabe, vai ver a criança assistindo um desenho onde os personagens sangram realmente, fica meio difícil. Hoje esse desenho não seria passado em nenhum tipo de mídia aberta, para você ter uma ideia, tá? E para você ter uma ideia, até mudaram, porque ainda é, né, visto como agressivo. Enfim, vamos para os pequenos spoilers, porque eu não quero que esse vídeo seja muito longo não, tá? O filme traz exatamente a essência do mangá. Então, a pessoa fala assim, não tem nada a ver com a obra. Tem muito a ver com a obra. E outra, não é um fanservice. O pessoal fala assim, tem uma partezinha que é um fanservice, igual o treinamento da Marin com o Seiya. E pra mim, o personagem que fez o Seiya, meu amigo, ele tá excelente. Ele tá excelente como Seiya. A Marin rouba a cena. Por quê? Porque é a Marin. Aí, até o fanático não pode achar ruim. Ele teria que ir pro cinema só pra ver essa cena. Só pra ver essa cena. O treinamento do Seiya com a Marin. Tá? Vá no cinema. Você não vai gastar seu dinheiro. Se você não gostar de nada, isso aí vai mexer com o seu coração. Tá? Outra coisa. A essência do Mitsumasa Kido, que está no Almankido, que é feito pelo ator Xambin, tá? Que é aquele homem que teve uma responsabilidade e acabou assumindo uma responsabilidade maior ainda, que é de adotar uma criança que vai se tornar uma deusa. E mesmo com o seu ego inflado, com as suas ambições, ele assume essa responsabilidade e defende essa menina de qualquer jeito que ele poderia. Se bem que a única parte que eu achei a única parte que eu não gostei do filme foi o sacrifício dele. Não era necessário. Foi completamente necessário. Mas, como personagem, ele é um personagem que morre no anime e também no mangá, ele tinha que desaparecer. Porque se ele continuasse vivo, aí que o fanático ia ficar pistola. Tá? Outra coisa, a Gurad, que é a Fundação Grad, existe no mangá e é citada no anime. Aquela história da Gurad não dá pra engolir, tá, gente? Dá pra engolir, tá? E outra, muito mais importante que tudo, eu quero que você preste bastante atenção. Esse filme traz na essência não só o que é Cavaleiro do Zodíaco, que a gente vê que existem os cavaleiros. O filme mostra isso. Existe uma parte do filme, inclusive, para quem prestar atenção em easter egg, vai ver um quadro onde estão Shun, Hyoga e Shiryu. Presta atenção no filme. Vai estar numa hora lá, tá?
Existe uma hora que o ator que interpreta o antigo Tatsumi, que é o mordomo, que lá é Mylock, rouba a cena também. Rouba muito bem a cena. Não tem nada a ver com o anime, não tem nada a ver com o mangá. Não tem. Tatsumi é uma pessoa que luta também e é mestre em artes marciais. É lógico que ali eles forçaram a barra um pouco mais, mas inclusive quando existe a Guerra das 12 Casas, ele sobe junto com os outros cavaleiros e enfrentam outros cavaleiros. Ninguém prestou atenção nisso e todo mundo tá metendo o xingamento. Ninguém presta atenção nisso, por quê? Ninguém, que são os fanáticos, porque os fãs prestaram atenção, tá? Agora pra mim, pra finalizar esse vídeo, a mensagem principal que pra mim salvou o filme assim, diretamente. O Seiya é aquele menino, aquela criança que se vê culpado pela irmã ter se doado pra ele não ser pego. Isso mostra no filme, tá? Isso mostra no filme muito. Ele assume essa culpa. E quando ele tá treinando, quando ele tá despertando o cosmo, há uma pergunta pra ele: quem você quer salvar? Existe a irmã dele, que é a Seika, que tá à procura dela, a deusa Atena, que é a Saori. Pra quem vai assistir dublado é Saori. Pra quem foi assistir legendado, é Siena, porque é como ela foi chamada nos Estados Unidos. Ou, eu não quero dar esse spoiler aqui não, para que você assista, ou alguma outra coisa que ele tem que salvar, que é muito mais importante que isso. E ele presta atenção nisso. E nessa hora ele desperta o grande cosmo dele, que é o cavaleiro, que é o Pégaso. E a armadura dele realmente se torna a armadura de Pégaso. A armadura é uma coisa que é engolível, tá, gente? No filme, quando você vê a imagem, ela te traz um negocinho, parece um cos pobre. Mas quando você vai no filme, ela tá legal. Me surpreendeu porque a única coisa que eu fui pro cinema falando assim, tem uma coisa errada aí, que não vai dar certo, as armaduras, e pra mim caiu muito bem. E olha que eu sou fã de carteirinha, inclusive desenhava e fazia histórias aleatórias. Eu já tive uma página de Cavaleiros do Zodíaco, chamada Cavaleiros Zoadíacos, era minha. Depois eu passei pra frente, tá? Não é Cavos Zodíaco não, né? Essa é a melhor página do Brasil. Pode ir lá, Cavos Zodíaco fala sobre tudo, né? Cavaleiros Zoadíacos, não é pra zoar mesmo e tudo mais. Então as armaduras pra mim é outro detalhe que surpreendeu. Gostei muito das armaduras, tá? Certo? Mas aí é com você. Eu quero que, se você que é fã, vá lá pra consumir aquilo que você teve, pra você ter esse período de nostalgia, e essa coisa que ninguém vai te tirar. Você foi ao cinema, você ficou vivo, guarde isso. Você está vivo, você viveu para assistir Cavaleiros do Zodíaco no cinema. É ruim, não importa, eu vou assistir Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Eu vou falar isso até pro meu neto, os meus netos, tá? É a essência, tá? A essência básica, que é um ensinamento fantástico. Que essa, quando o Seiya se torna realmente cavaleiro, ele decide quem ele vai salvar. Presta atenção nisso. Isso aí vai mexer com você, porque é a busca que toda pessoa deveria ter. Isso salva uma vida. Nota que eu dei: 7.2. Não é um filme excelente, não é um filme ruim, tá? E pra quem não é fã de Cavaleiros, vá só pra consumir essa ideia da essência que o filme traz, porque isso aí não tem preço. Nessa hora, se você não chorar, é porque realmente a sua vida é bela de qualquer maneira. Um beijo pra todos vocês. O Pai do Céu continua iluminando a mente de cada um de nós. Deus abençoe, tá? Se você ficou até aqui, eu tenho um e-book que vai te ajudar a sair da depressão e da ansiedade. É esse aqui, por R$27. Isso é um manual que vai te tirar da depressão em 15 dias. Tá muito bom. Vai lá e consome. Um beijo a todos vocês. O Pai do Céu continua iluminando a mente de cada um de nós. Deus os abençoe.